Lei da inércia, a primeira lei de Newton. Um corpo se manterá em repouso ou um corpo em movimento se manterá em movimento, a não ser que seja feita uma força aplicada sobre ela, retirando ele daquele movimento retilíneo, né, uniforme, ou retirando ele do repouso. Poxa, professor, tem maior dificuldade de entender isso e, claro, sabemos que quem trabalha com posturologia, quem trabalha com hipertrofia, emagrecimento, reabilitação, enfim, precisa saber das 3 leis de Newton, precisa saber dessa lei da inércia. Mas de uma forma bem simples, eu utilizando aqui a Blade do meu filho, eu vou explicar para vocês de uma forma bem simplificada sobre essa lei de Newton, que as pessoas acham que é tão difícil de entender. Bom, sabemos que nós temos a força da gravidade, certo? Então, a força da gravidade, se eu colocar a Blade aqui, ó, ela vai ficar em repouso, eternamente, podemos dizer assim, aqui, a não ser que eu tenha uma força, certo? Tirando ela do repouso, certo? Quando nós estamos falando sobre um corpo se mantém em movimento, um corpo em movimento se manterá em movimento uniforme e retilíneo, a não ser que tenha uma outra força exercendo sobre ela. Então, um movimento uniforme e retilíneo, certo? Da Blade, ele está aí rodando, ok? Mas eu tenho a força da gravidade, eu tenho a força de atrito do ar, eu tenho a força de atrito lá, ó, do tambor, certo? Que vai fazer com que ele diminua e não seja mais uniforme este movimento, certo? Então, com o decorrer dessas forças, gravidade, a força, o atrito do ar, que é o ar forçando ele aqui, tendo esse atrito, o atrito que ele está tendo ali, ó, ali embaixo, sobre o tambor, vai fazer isso que ele está acontecendo agora, vai perder a força. É claro que se eu quiser desacelerar ele com mais velocidade, eu tenho que exercer forças maiores sobre ele. Então essas forças aqui vão desacelerar ele de uma forma mais lenta, mais devagar. Então, quanto mais forte eu puxar, mais ele vai rodar, mais velocidade ele vai ganhar. A força de atrito do ar, a força da gravidade, a força do tambor, essas 3 forças que estão exercendo aqui nele, vão demorar a diminuir esse movimento linear dele e uniforme. Só que forças maiores, certo, vão retirar ele desse movimento. Bom, isso, se acaso eu tivesse a oportunidade, ô NASA, vamos lá, vamos conversar para vocês me levarem um dia. Se eu conseguisse fazer esse movimento lá no espaço, eu não tenho gravidade, eu não tenho o ar, eu não tenho nenhum outro atrito. Isso sim, do mesmo jeito que a gente tinha colocado a Blade em repouso, isso sim ia ser gerado um repouso, um movimento uniforme, retilíneo, eterno, a não ser que eu pegasse essa Blade, a não ser que ele encostasse num asteroide, em qualquer coisa que fosse, para tirar ele daquele movimento retilíneo. Se não for isso, se for pelo espaço, jogar ele pelo espaço, eternamente ele vai ficar sobre aquela força que eu exerci sobre ele. Então, por quê? Porque eu não tenho nenhuma outra força que vá ser aplicado sobre esse objeto, sobre a minha Blade. Então, a força da gravidade, a força de atrito, a força daqui no caso que a gente estava aqui, do tambor, que era aquele atrito do tambor, isso tudo vai fazer com que ele diminua e saia do movimento uniforme, certo? O mesmo se aplica aos repousos. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando, por exemplo, de um atleta de alta performance que vai lançar o dardo e ele vai diminuir a sua velocidade por causa do atrito do ar, ele vai
diminuir a sua altura por causa da gravidade, jogando ele para baixo. Isso tudo são forças que estão sendo exercidas sobre o objeto que você produziu a força. E como eu disse, quanto mais forte, quanto mais alinhado eu conseguir fazer um movimento, mais vai ser demorado com que essas forças que a gente citou aqui agora diminua esse movimento uniforme do objeto que eu exerci a força. Entendeu sobre esse assunto? Isso também é posturologia, pessoal. Dispensados por hoje.